Então, gente, boa noite. Vamos começar aqui nossa aula falando dos parâmetros farmacodinâmicos. Então, ele vem aqui, ó. A farmacodinâmica é o estudo das alterações bioquímicas ou fisiológicas causadas no organismo pelo fármaco. Então, é aquilo que a gente falou, né? Enquanto a farmacocinética é o que o corpo faz com o fármaco, a farmacodinâmica estuda o que o fármaco faz com o corpo. São as alterações bioquímicas que o fármaco vai fazer no corpo, né? A interação em grau celular, envolvendo um mecanismo e certos componentes celulares, proteínas e enzimas principalmente. E representa a ação do fármaco. Então, a interação celular entre o medicamento e a célula vai determinar a ação do fármaco. Aí ele vê aqui, ó, a resposta decorrente dessa ação é o efeito medicamentoso, né? Então, o que decorre dessa interação vai ser o efeito medicamentoso, tá bom? E quais são esses mecanismos? Vamos embora aqui. Na farmacologia, a expressão mecanismo de ação refere-se à interação bioquímica específica, através do qual uma substância medicamentosa produz seus efeitos farmacológicos. Então, o mecanismo de ação é justamente a ação do efeito farmacológico. Então, isso aqui foi o que a gente estudou no questionário. A gente vai dar um salto, né? Que nós vamos dar um salto aqui que é para a aula de hoje. Então, os alvos, quais são esses alvos? São alguns enzimas, canais iônicos e transportadores e receptores. Esses são os alvos do medicamento. De novo, quais são os alvos do medicamento? Os medicamentos eles vão atuar em enzimas, eles vão atuar em canais iônicos ou canais transportadores, e vão atuar também nos receptores. Antes de falar isso aqui, a gente precisa entender a ação farmacológica. E eu vou espelhar outra tela para vocês. Deixa eu tirar a tela aqui, espelhar a tela aqui. Aqui. Pronto, digam para mim o que é que vocês estão vendo aí. Estão vendo uma imagem? Sim, prof, está aparecendo. Pronto, então antes de falar isso aqui eu preciso mostrar para vocês o que é como é que um medicamento reconhece, como é que a célula reconhece um medicamento, tá? Toda célula ela tem um sítio ativo. O que é um sítio ativo? É justamente o local em que esse medicamento ou essa enzima vai fazer uma ação, tá bom? Então, nós temos uma enzima. Esse aqui é o substrato, que pode ser não só o medicamento, mas pode ser um alimento, pode ser um hormônio, pode ser qualquer outra substância produzida pelo corpo, né? Então, o substrato ele entra na enzima e a enzima faz uma ação nele que transforma ele em duas outras substâncias. Então, a mesma coisa com o medicamento. O medicamento seria o substrato, entra no sítio ativo enzimático e a enzima meio que faz ela se transformar. Então, a transformação de um medicamento é feito também pelas enzimas. Mas, por exemplo, bora fazer aqui no caso da enzima conversora da angiotensina, que são as ECAs. O que é que ela faz? Essa enzima, ela sofre a ação do medicamento, né? Essa enzima, a ECA, ela sofre a ação do medicamento justamente inibindo, né? Então, esse medicamento, esse substrato, entra no sítio ativo da ECA, fazendo com que ela fique ocupada e ela não faça a ação que é para fazer justamente transformar angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, o medicamento ele atua como? Ocupando o espaço dessa enzima, ocupando o sítio ativo. Ou seja, qual a função da enzima? A função da enzima é ela pegar o substrato e transformar ele em 2. Exemplo aqui da angiotensina. A enzima conversora da angiotensina, ela recebe o substrato, vai ser angiotensina tipo 1. Ela entra a angiotensina tipo 1, e se instala no sítio ativo da ECA e é transformada em angiotensina tipo 2. Então, o que é que o medicamento faz? Ocupa esse espaço para que a angiotensina não entre aqui e não seja convertida em angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, é isso que um medicamento faz atuando sobre a enzima, né? A enzima o medicamento atua como um substrato, né?
Ó, resultando na ação da não ação enzimática, transformando a enzima em uma coisa ou em outra, dependendo do medicamento, isso varia muito, né? Mas é basicamente essa ação. O medicamento atua sobre a enzima, né? O medicamento substrato atua sobre a enzima, ocupando a enzima ou fazendo ela trabalhar de outra forma. Aí ele até completa aqui, ó. Quase todo o processo metabólico da célula necessitam de enzimas para ocorrer em taxas suficientemente rápidas, ou seja, quase todos os processos metabólicos precisam de enzimas. Por exemplo, um processo metabólico da dor, né? Processo metabólico da dor precisa de enzimas. Então o medicamento da dor ele vai agir onde? Quase não sai. Ele vai agir sobre as enzimas. A enzima não vai fazer a função dela de sentir dor, basicamente, falando bem simples, e o medicamento atua sobre essa enzima, fazendo que ela não faça o que é para ela fazer, né? Canais iônicos e transportadores, né? Ou seja, a mesma coisa, funciona a mesma coisa. Os canais iônicos e os transportadores fazem ações metabólicas dentro do corpo, e os medicamentos agem sobre eles, interferindo essas ações metabólicas. Aí ele vem até aqui, ó. As proteínas de transporte presentes na membrana estão envolvidas no transporte de íons, pequenas moléculas ou macromoléculas através de uma membrana biológica, né? A membrana plasmática. Então o medicamento age sobre o quê? Sobre esse canal iônico, ocupando esse canal iônico, fazendo com que essa proteína aqui, ó, essa proteína transmembrana não atue, não faça a ação que é para ela fazer. Por exemplo, inibidores, canais iônicos de cálcio, por exemplo. São canais que diminuem o ritmo cardíaco, serve também para diminuição de dor, né? Nós vamos ver a maioria desses canais iônicos, desses transportadores, nas próximas aulas. Aí ele vem bem aqui, ó. São proteínas transmembranares integrais, ou seja, existem permanentemente na membrana através da qual transporta substâncias. Uma coisa bem interessante é que isso aqui também está ligado ao processo de sensibilização ao medicamento. Sensibilização ao medicamento, tá bom? Deixa só eu vir aqui, parar aqui. Pronto. Sensibilização do medicamento. Como assim? Ó, se tu toma um determinado medicamento, principalmente medicamentos para dor, por exemplo, que é com canais de cálcio, esse medicamento ele vai tampar esses canais de cálcio. Aí o que é que o teu corpo percebe? Vixe, esse cara precisa de mais canais de cálcio, porque os que tem não estão sendo suficientes. Aí a tua célula produz mais canais, né? Ou seja, então aquela dose de medicamento que fazia efeito antes não vai fazer efeito mais, porque tu sensibilizou a tua célula. Por isso que nós devemos tomar a quantidade exata prescrita pelo médico, né? Então, o que é que acontece quando nós tomamos quantidades anormais de um determinado medicamento? Nós aumentamos o sítio ativo dessa célula. Volta. Eita, rapaz, a senhora caiu de vez. Pronto, voltamos. Aumentamos o sítio ativo dessa célula, que vai fazer com que a pessoa fique mais sensível ao medicamento, né? Ou menos sensível ao medicamento, no caso, porque ele vai precisar de altas doses para fazer efeito. Ele vem aqui, ó. As proteínas podem auxiliar o movimento de substâncias por difusão facilitada, o transporte ativo, e os dois principais tipos de proteína Coronavirus. Ai. Os dois principais tipos de proteínas envolvidas nesse processo, em geral, categorizadas de canais ou transportadores. São as proteínas de canais ou as proteínas transportadores, que a gente viu lá na aula de difusão. Difusão simples e difusão facilitada. A difusão simples não necessita desses transportadores. Já a difusão facilitada necessita desses transportadores. Aí ele vem aqui, ó. Um transportador não pode estar aberto simultaneamente em ambientes extracelulares e intracelulares. Em contraste, um canal pode estar aberto em ambos os ambientes em mesmo tempo, permitindo que os solutos que transporta possam difundir sem interrupção. Os transportadores têm locais de interação com o ligante, mas os canais
não se ligam às substâncias que transportam. Então, ó, diferente dos canais iônicos, eles necessitam de um local, ou seja, de um canal para poder fazer fazer a célula absorver determinada substância. Já os transportadores não. Os transportadores independem disso, né? Eles precisam de pouquíssima interação. Então, é até complicado falar sobre isso aqui, bora resumir melhor. Do mesmo jeito que a enzima tem uma função e o medicamento atua sobre ela, os canais iônicos e os transportadores têm funções específicas no corpo e os medicamentos atuam sobre ele. Ó, esses canais iônicos eles podem ser impedidos de fazer sua função, eles podem ser aumentado a sua função, tudo isso variando de medicamento para medicamento. Aí tem aqui os tipos de canais iônicos, que a gente vai dar também um salto legal. Os receptores. Os receptores são moléculas proteicas encontradas geralmente nas membranas plasmáticas das células. Contudo, os receptores de hormônios esteroides são encontrados no citoplasma das células, né? É dentro da célula, ou seja, os receptores nós temos os receptores transmembrana e os receptores pós-membrana, que são os receptores dentro do próprio citoplasma celular, né? Então, as moléculas capazes de interagir com esses receptores são chamadas de ligantes, E quando ocorre essa ligação, os receptores se ativam e desencadeiam respostas celulares diversas. Então, ó, quando nós temos uma substância, um ligante interagindo com esse receptor, a gente vai ter uma resposta, resposta celular. Então, o que é que a gente quer? A gente quer atenuar essa resposta celular, a gente quer aumentar essa resposta celular. E quem vai fazer isso? O medicamento interagindo justamente nesse receptor. Entre os principais ligantes estão compostos sensíveis à luz, odores, feromônios, hormônios, neurotransmissores. Todos esses serão os ligantes. É onde o medicamento vai agir, né? Em feromônios, hormônios, neurotransmissores, justamente para atuar na função desses hormônios, feromônios, neurotransmissores, tá bom? Resumidamente, quando se fala desses locais de ação, que são as enzimas, canais iônicos e os receptores, o medicamento ele vai atenuar a função desses locais ou eles vão aumentar a funcionalidade desses locais, né? A gente tem aqui como, por exemplo, os canais iônicos, ó. Canais iônicos de sódio, canais iônicos de potássio, canais iônicos de cálcio, canais iônicos de cloro, cada um tendo uma função específica. Como a aula não é tão específica, como a aula não precisa ser tão específica, porque isso é mais para farmacêuticos, no caso, né? A gente pode entender que cada um desses tem uma função e o medicamento vai agir sobre cada um desses canais iônicos. Os canais iônicos do sódio, canais iônicos do potássio, do cálcio e do cloro. Um exemplo, por exemplo, adoro falar assim, de convulsão, por exemplo, são medicamentos que atuam em canais de sódio, por exemplo, sódio e potássio, né? Os relaxantes, ele atuam principalmente sobre sódio e potássio, os convulsivantes, por exemplo. Vamos seguindo. Então, vem aqui, ó. A identificação da origem de uma doença e dos potenciais alvos de interação é o primeiro passo à descoberta de um medicamento. São usadas várias abordagens diferentes para isso, como a sensibilidade de ligação e a afinidade do alvo com o fármaco. Então, nós primeiro entendemos a doença para depois desenvolver um medicamento, né? Então, o que é que está acontecendo, por exemplo, nesse caso da utilização da cloroquina, por exemplo? Primeiro, nós entendemos como funciona o vírus, e tudo de vírus já é basicamente conhecido, e depois testa um medicamento para ver se há uma diminuição da carga viral. Se essa diminuição da carga viral funcionar em muitas pessoas, esse medicamento é liberado. Se não funcionar em muitas pessoas, ele não vai ser liberado.
Também é observado o custo-benefícios. Todo medicamento ele vai trazer, de certa forma, um malefício. Mas aí a gente analisa a questão do custo-benefício. Vai vir mais coisas positivas do que negativas. Então nós utilizamos. Exemplo disso também são os medicamentos utilizados imunossupressores, por exemplo, né? A pessoa vai ficar suscetível a pegar determinadas doenças, doenças oportunistas, porém o benefício do medicamento é maior do que os malefícios, tá bom? Então vamos falar agora sobre a classificação dos fármacos. Classificação dos fármacos. Os fármacos eles são basicamente agonistas e antagonistas. Então, vamos falar basicamente de um e de outro. Então, bora lá. O que é o agonista? O fármaco agonista é uma molécula que se liga ao receptor, né, e o ativa para produzir uma resposta biológica. Então, o agonista ele faz a célula trabalhar. O antagonista ele diminui a ação da célula. De novo, o agonista ele faz a célula trabalhar, o antagonista ele diminui a ação celular, a ação daquele receptor, seja ele uma enzima, um canal iônico, um receptor, né? O agonista, o medicamento agonista, ele faz uma ação que aquele sítio ativo trabalhe. E o antagonista, ele vai fazer com que aquele sítio ativo ele não trabalhe, sendo ele uma enzima, um receptor, um canal iônico e por aí vai. Basicamente isso. Mas bora seguindo aqui a leitura. Os receptores podem ser ativados por antagonistas endógenos, que são hormônios, neurotransmissores, ou por agonistas exógenos, que no caso são fármacos. Os agonistas endógenos eles são naturais do corpo. De novo, os agonistas endógenos são naturais do corpo. É o que o corpo produz para a célula fazer efeito. Já os agonistas exógenos são substâncias exógenas. São substâncias que são administradas, né? Então, um exemplo disso é os fármacos. Os fármacos têm uma ação exógena, um agonista exógeno. Mas nós temos também antagonistas exógenos. Então, do mesmo jeito que a célula tem uma substância para fazer ela trabalhar e uma substância para diminuir a ação da célula, nós podemos ter um medicamento que vai fazer essa célula trabalhar e diminuir a ação da célula. Quando faz ela trabalhar, nós temos um medicamento agonista, e quando nós diminuímos a ação da célula, nós temos um medicamento antagonista. Tá bom? Aí eu vi aqui, um agonista fisiológico é uma substância que produz a mesma resposta biológica. Um agonista fisiológico é uma substância que produz a mesma resposta biológica. É meio que engana a célula. As substâncias elas funcionam com uma ação chamada, depois pesquisem mais, efeito chave-fechadura. O que é que esse efeito chave-fechadura faz? Nós temos uma chave e ela é reconhecida pela fechadura e nós abrimos a porta. Não é assim que funciona? A mesma coisa, nós temos um sítio ativo que funciona como a fechadura e nós temos uma substância que vai entrar nesse sítio ativo e fazer a célula ter um efeito biológico. Então nós temos uma substância que é chamada de agonista fisiológico. O que é que um medicamento pode fazer? Imitar a chave. Ela pode imitar a chave, ou seja, o agonista exógeno, exógeno, ele imita a chave. Ou seja, a vitamina C que nós tomamos em forma de comprimido é a mesma vitamina C que tomamos numa laranja? Não, não é a mesma. É muito próximo. É muito próximo, tá bom? Então a substância é muito próxima e vai fazer o mesmo efeito que uma laranja. Porém, não é a mesma substância. Uma é biológica e a outra é feita em laboratório, né? É artificial, a gente pode dizer assim. Aí a classificação dos agonistas ficou para vocês no questão do trabalho, né? Então a gente tem agonista endógeno, superagonista, agonista completo,
agonista parcial. Entendendo basicamente o que é agonista, a gente consegue entender os tipos de agonista. Ó, por exemplo, superagonista, resposta, fazendo resposta máxima, né? Agonistas completos, que têm afinidade e ativam o receptor. Agonistas parciais, ele que se liga parcialmente, somente a uma parte do receptor. Agonista inverso, tem ação inversa, né? O agente se liga no mesmo local do receptor que o agonista. Ó. No mesmo local em que entra o agonista endógeno. Ele entra no mesmo local. Ele pode entrar por outro local ou pelo mesmo local. Aí a gente tem coagonista, agonista irreversível. O que é o agonista irreversível? É o agonista que entra no sítio da célula e não sai mais. Ou seja, há a inibição de uma determinada ação celular. Tá? Esse é o agonista irreversível. Aí nós temos o agonista seletivo e por aí vai. Tá bom? Bora agora falar sobre o antagonista. O antagonista, às vezes chamado de bloqueador. Então, só lembrar, o antagonista ele bloqueia. O agonista faz a célula trabalhar. O antagonista faz um bloqueio da ação celular. É um tipo de ligante ou receptor ou fármaco que bloqueia ou impede respostas medidas por agonistas. Exemplo, alfa-bloqueadores, beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio. Né? Ou seja, o medicamento antagonista ele vai imitar isso aqui, ó, imitar alfa-bloqueadores, imitar beta-bloqueadores, imitar bloqueadores de canal de cálcio. Exemplo de alfa e beta-bloqueadores é justamente células alfa e beta, receptores alfa e receptores beta. Gente, entender isso aqui é um tanto complicado, mas entendam a complexidade disso aqui. Ou seja, nós temos dezenas, centenas, né, de enzimas, cada uma fazendo um efeito específico. Do mesmo jeito que tem uma substância que faz a enzima trabalhar, tem uma substância que faz a enzima parar de trabalhar. Então, o que é que o medicamento faz? Imita isso aí. Faz uma ação muito próxima disso aí, né? Então, ela pode fazer a célula trabalhar, sendo uma substância agonista, ou fazer um bloqueio, uma diminuição dessa substância, sendo uma célula antagonista, tá bom? Aí ele fala aqui, ó, em farmacologia, os antagonistas têm afinidade, mas sem eficácia com os seus receptores específicos. A sua ligação do receptor irá atrapalhar a interação do agonista, ou seja, ó, ele vai atrapalhar, ele vai ocupar um sítio ativo. Então aquela substância ela vai entrar e não vai conseguir. Por exemplo, esse que vai trabalha de forma antagonista, os bloqueadores de canal de cálcio, por exemplo. Nós temos também a própria ECA, né? Bloqueadores dos canais de ECA. Os bloqueadores de canais de ECA, a ECA não vai fazer a ação dela, que é transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2, e nós vamos ter uma diminuição ali, um feedback negativo, tendo uma diminuição da pressão arterial. Vocês já leram a questão da angiotensina, né? Os antagonistas medeiam em seus efeitos, ligam-se ao sítio ativo ou ao sítio alostérico, que são sítios próximos, sítios que têm quase a mesma função, a gente pode dizer assim, ou interagindo em locais de ligações únicos que normalmente não estão envolvidos na regulação biológica da atividade do receptor. Então eles entram em ações únicas, ó, que vai diminuir essa ação, né? Não necessita ser a substância, o local em que aquela substância vai entrar. Eles podem entrar em locais adjacentes e diminuir a ação daquele receptor, né? A atividade antagonista pode ser reversível ou irreversível. Ó, isso aqui é interessante. Medicamentos eles tendem a ser o quê? Reversível. Ações irreversíveis, antagonistas irreversíveis, é muito fácil ter a questão de ter uma intoxicação, né? Ou seja, a célula ela vai ficar cheia daquela substância e vai precisar de outra substância para fazer a liberação dessa substância que não está saindo. Aí ele fala aqui, ó, dependendo da efetividade do complexo antagonista-receptor, o qual, por sua vez, depende da natureza de ligação antagonista-receptor. Às vezes, essa ligação é muito forte ao receptor e ele não sai, por isso que é irreversível. Às vezes, é muito fraca, ela só entra e sai.
Uma coisa interessante, quando a ligação é fraca, as doses dos medicamentos são maiores e a manutenção da dose também é maior. Como assim? A gente toma ele de menos em menos tempo, ou seja, ele entra na célula, diminui a ação que era para ser feita, depois ele sai, aí a gente tem que tomar o medicamento de novo para manter todo o tempo aquele nível de substância para ter um efeito terapêutico. Aí ele fala aqui, ó, o antagonista é o fenômeno em que a exposição de um químico resulta na redução de um efeito de outro químico. Né? Então, enquanto agonista ele ajuda na ação de um determinado efeito químico, o antagonista ele diminui esse efeito químico. Tá bom? Então, os efeitos causados pelos fármacos. Então, bora falar sobre cada um deles. Quando administrado, os fármacos devem causar efeitos esperados ou desejados. Isso aqui é premissa, né? Um medicamento ele deve fazer efeito. Contudo, outros efeitos podem surgir concomitantemente. Alguns deles podem ser benefícios ao organismo, corrigindo alguma situação patológica, outros indesejados. Então, o que é que isso quer dizer? Os efeitos, eles tendem a ser desejados, né? Por isso que a medicação ela é controlada. Nós controlamos a quantidade, controlamos de quanto em quanto tempo ele vai tomar, porque os efeitos são desejados naquela quantidade, naquele tempo. Mas também ele pode apresentar os efeitos indesejados, que nós chamamos de efeitos adversos. Efeitos adversos. Efeitos indesejados também são os efeitos colaterais, também são efeitos indesejados. Então, como os dois exemplos de efeitos indesejados, nós temos efeitos adversos e efeitos colaterais. Para tanto, convém estabelecer os tipos de efeito que os fármacos podem provocar, tá bom? Então, a gente tem que entender quais são esses efeitos. Primeiro entende o efeito, para depois entender os defeitos. É uma piadinha meio sem graça, né? Então, primeiro nós entendemos os efeitos, para poder entender os defeitos. Porque como é que a gente vai entender se o medicamento ele está agindo mal se a gente não sabe quando ele age bem, não é? É o problema também. Aí dentro. É o. Você filhinha, tio. Não entendi. Fala de novo aí. Bora seguindo. Então bora falar sobre o índice terapêutico. Bora lá. O índice terapêutico, também referido como proporção terapêutica, é uma comparação da dose do fármaco que causa o efeito terapêutico com a dose que causa toxicidade. Então, de novo, o índice terapêutico é a relação entre dose de efeito terapêutico e dose de toxicidade. O índice terapêutico é quanto desse medicamento deve ser administrado para fazer um efeito terapêutico e não causar um efeito indesejado. Aí ele chama de janela terapêutica, né? A janela de segurança é o intervalo entre as doses. A janela de índice terapêutico é justamente o intervalo entre as doses. O que é essa janela? É justamente de quanto em quanto tempo eu devo tomar o medicamento. Se eu ultrapassar essa janela, nós vamos ter um efeito tóxico. Ou seja, essa janela é controlada basicamente por quem? Pela quantidade do medicamento e de quanto em quanto tempo eu administro esse medicamento. O que nós chamamos de janela terapêutica. A janela terapêutica é o intervalo entre as doses de um fármaco, levando em conta a quantidade dele também. Esses intervalos podem ser administrados para ter o efeito desejado, sem que com isso ocorra efeitos tóxicos, conseguindo dessa forma o maior benefício terapêutico, sem resultar em efeitos secundários, inaceitáveis ou toxicidade. O cara se intoxicar com um determinado medicamento ou efeitos indesejados, que a gente acabou de falar, que são os efeitos adversos. Tá bom? Por exemplo, bora falar dos medicamentos que estão mais em alta aí. A cloroquina, a hidroxicloroquina, por exemplo. Um dos efeitos adversos dela é da visão turva. Então, ela tem sim um efeito sobre o vírus, mas ela pode causar como efeito adverso a visão turva.
Quando é que ela vai dar toxicidade? Quando nós tomamos ela de forma indiscriminada, tomamos em quantidades não controladas, por exemplo. Aí está o perigo de tu tomar um medicamento sem saber quais são os efeitos dele, né? Tomar um medicamento porque fulano tomou. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Por isso que precisa de muito tempo para que haja a liberação de um determinado medicamento. A hidroxicloroquina ela vai ser liberada rápido. Isso demora mais ou menos um ano, né? Mas ela vai ser liberada rápido por causa dos efeitos, por causa da situação em que nós estamos vivendo, né? É uma situação emergencial. Então esses tempos de pesquisa eles são reduzidos. Mas não é que nós temos um medicamento que é a cura. Muito pelo contrário. É um medicamento que ainda está sendo estudado e ainda está saindo aí os resultados dele. Os resultados tendem a ser positivos, né? Tendem a ser positivos. Mas varia muito, pode ser utilizado em criança, em adulto, em idoso. Um idoso com convalescência, uma criança com convalescência. O que são convalescências? São outras doenças pregressas, né? Então isso varia muito. Se nós dermos o medicamento de forma indiscriminada, achando que todo mundo é igual, ele pode matar pessoas diabéticas, por exemplo. Ele pode fazer muito efeito, ter um efeito positivo em pessoas não diabéticas, mas pode ter um efeito destrutivo em pessoas diabéticas. Ou seja, o que é que nós estamos observando aqui? Justamente essa relação efeito terapêutico e toxicidade. Nós temos que analisar em todas as faixas etárias, em todas as condições pregressas das pessoas para poder dizer se um medicamento ele faz efeito terapêutico, que ele tem índice terapêutico. Porque o veneno tem índice terapêutico. Só que esse índice não vai ser desejado porque ele causa toxicidade, não causa efeito terapêutico. Me entendem? Então, por isso que nós temos uma rigorosidade determinada a isso. Ligada a esse tipo de ação. Aí ele vem aqui, ó. Classicamente, a janela terapêutica refere-se à proporção da dose do fármaco que causa o efeito. Fármaco que causa efeitos adversos com uma incidência ou gravidades incompatível com a indicação. Ou seja, se ele produzir efeitos adversos em uma gravidade que é incompatível com a indicação desse medicamento, ele não vai ser utilizado, porque ele vai ser tóxico. E o médico também conhece a dose tóxica. Nós temos uma dose terapêutica e uma dose tóxica. Aí ele vem aqui, ó. Cadê? Ó, pronto. Como é que é estudado essa dose tóxica? É estudado a quantidade que dá em 50%, que é o chamado DT50. O que é que isso significa, esse DT50? Determinado medicamento, até determinada posologia, causa um efeito em 50 pessoas. Deu em 50 pessoas, se for 100 pessoas, né? Em 50% das pessoas. Se esse medicamento deu efeito adverso em 50% da pessoa, não pode ser dado a mais dessa quantidade. Conseguiram me entender ou preciso explicar melhor esse DT50? O que é o DT50? É a quantidade de medicamento que vai ocasionar um efeito adverso em 50% das pessoas, né? Então, ó, quando causa em 50%, quer dizer que a quantidade daquela substância só pode chegar até ali. Passando daquilo ali, ela vai causar em mais de 50% das pessoas e essa dose ela deve ser reduzida. Para a gente entender basicamente quando um medicamento ele é liberado. A dose que leva o efeito farmacêutico desejado é chamado de DE50. Então a gente tem que ter um DT50 e um DE50. Enquanto o DT50 ela deu uma ação tóxica em 50%, o DE é justamente o efeito farmacológico, o efeito esperado em 50 pessoas. 50%, desculpa. No caso, se for 100, o DT vai ser 50% apresentaram o efeito adverso e 50% não apresentaram. Se for o caso de DE, 50% apresentaram o efeito que o medicamento esperava, 50% não apresentou, né? Então aqui explica-se porque os medicamentos eles variam de pessoas para pessoas. Tu pode estar naquele 50% que teve efeito total, ou tu pode estar naqueles outros 50% que não fez tanto efeito assim, né? Então varia muito. A gente fica no meio termo entre esses dois, entre fazer e não fazer, em ser tóxico
e não ser tóxico. Por isso que nós devemos nos ligar bastante nessa quantidade, nessa observação, nesse controle da administração de medicamentos, porque nós podemos estar... Ela é boa tarde. Pode falar. Pode falar. E se aumentar a dose, será que tem alguma diferença? Lógico, tem um efeito. Dependendo da dose, nós temos uma dose limite, né? A dose limite é a dose que vai fazer o quê? Acima daquilo, ela vai dar um efeito tóxico. Ela vai fazer mais malefício do que benefício. Tá bom? Por isso que as quantidades elas são controladas. Não é nós, enfermeiros, que aumentamos dose. Quem aumenta a dose é médico e a galera da farmacologia. Nós só administramos. Nós precisamos entender todo o processo, mas esse processo de aumentar e diminuir dose, quem faz é o médico. Dúvidas? Podemos prosseguir? Então bora. Deixa eu só olhar aqui. Sim. Então aqui, ó, muitos fármacos podem apresentar toxicidades graves em doses subletais para humanos. E essas toxicidades limitam frequentemente a dose máxima de um medicamento. Um índice terapêutico mais elevado é preferível a um menor. Ou seja, alguns medicamentos eles necessitam de uma quantidade maior, né? Então, o índice terapêutico tende a ser elevado. Só que eles chamam de doses subletais. Esses medicamentos eles são de uso hospitalar. Medicamento, quanto mais controlado ele é, mais restrito ele vai ser. Diz assim, é remédio controlado, professor? Também, mas existem medicamentos que só podem ser administrados em hospitais, por causa desse controle aqui maior. Aí ele vem aqui, ó, um doente teria de tomar uma dose muito maior de tal fármaco para atingir o limiar tóxico, do que uma dose tomada para provocar o efeito terapêutico. Vocês conseguem me entender? Então é a questão do custo-benefício. Ou seja, ele precisaria tomar uma dose muito maior para fazer efeito, só que o efeito tóxico e o efeito terapêutico ia estar acontecendo ao mesmo tempo. O custo-benefício ia ser zero. A pessoa ia estar sendo curada, mas ia estar sendo lesada. E não é isso que o medicamento busca. Ele busca ter mais efeito terapêutico do que tóxico. De novo, todo medicamento tem efeito tóxico. Todo medicamento tem algum efeito tóxico. Mas, devido ao controle, aos estudos feitos por esses medicamentos, os efeitos terapêuticos são maiores do que os efeitos tóxicos. Tá bom? Por isso que nós não devemos tomar medicamento à torta e à direita, porque todo medicamento traz algum malefício, principalmente medicamentos que tu toma em maior frequência, né? Aí ele vem aqui, geralmente um fármaco ou outro agente terapêutico com um índice terapêutico estreito, isto é, dando pouca diferença entre a dose tóxica e terapêutica, pode ter sua dosagem ajustada de acordo com as medicações dos níveis sanguíneos reais alcançados da pessoa que toma. Então, ó, quando esse medicamento ele tem esse efeito tóxico e esse efeito terapêutico, essa janela muito curta, ou seja, dependendo, variando de pessoa para pessoa, esse medicamento ele pode estar fazendo efeito ou fazendo mal, a gente faz as adaptações de dosagem. Para que tipo? Idade, peso, né? Então esses medicamentos que são utilizados peso como referência, eles são medicamentos que têm essa ação terapêutica e ação tóxica muito próxima. Por isso que é feita adaptações, né? Então, medicamentos que é feita adaptações, por exemplo, para quilo, né? Para quilo é porque se tu der a mesma quantidade de um adulto para uma pessoa adulta mais magra, um adulto gordo para um adulto magro, ele vai sentir ações que não era para sentir. Por isso que nós fazemos essas adaptações. Agora seguindo aqui. E falando aqui para fechar nossa última parte, falando de reações adversas. A gente até comentou mais ou menos aqui, né? Então aqui, ó, na farmacologia, um efeito adverso é um efeito nocivo. Lembrem disso, dessa palavra.
reações adversas. O que é uma reação adversa? É um efeito nocivo dado pelo medicamento. O medicamento ele traz aquilo que não é necessário, né? Efeito adverso é diferente de efeito colateral, tá bom? O efeito adverso, ele é um efeito que vai estar sempre junto com o medicamento. O uso do medicamento vai atuar dessa forma, mas vai trazer isso aqui de negativo, né? Então isso é chamado de reações adversas. E isso que é visto de forma negativa é chamado de reação adversa, que é o efeito nocivo, resultante de uma medicação ou de uma intervenção como uma cirurgia, né? Um efeito adverso pode ser designado como efeito secundário quando for diferente de outro principal ou terapêutico, né? Ou seja, esse efeito adverso ele pode ser um efeito secundário, ou seja, o medicamento ele causa isso, mas pode causar aquilo também. Esse efeito que não era para que não é o principal do medicamento é chamado, logo o efeito principal é o primeiro, né? É o efeito secundário. O efeito secundário é uma reação adversa, é aquilo que não é esperado, é uma ação esperada, porém ela vai trazer malefícios, tá bom? Os efeitos adversos são por vezes referidos como efeitos iatrogênicos. Outro nome, pode vir, ó, efeito adverso, reação adversa, efeito nocivo, efeito secundário, efeito iatrogênico, pode vir também efeito colateral. Tudo isso é a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa, né? Por serem gerados por um tratamento, né, alguns efeitos adversos ocorrem apenas ao iniciar, aumentar ou descontinuar um tratamento. O iatrogênico é tudo aquilo que vem de um médico ou de um tratamento. Nós temos também infecções iatrogênicas. O que são infecções iatrogênicas? São infecções vindas do pessoal médico, enfermeiro, técnicos e médicos, e também de um tratamento feito por eles. O tratamento causa o problema. Atenção, se a reação indesejável resultar em uma dosagem ou procedimento inadequado ou incorreto, estamos diante de um erro médico e não de uma complicação medicamentosa, tá bom? Então, essa reação adversa, ela é quando tu toma o medicamento de forma correta. Tu tomou de forma correta e ele apresenta efeitos adversos. Quando tu tomou o medicamento de forma errada, isso não é um efeito adverso, isso é um erro. Se for por um enfermeiro, erro de enfermagem. Se for por um médico, erro médico. Não é que o médico administrou o medicamento certo e ele vai dar um efeito adverso. Muito pelo contrário. Ele só vai dar um efeito adverso caso ele seja esperado ou caso o médico tenha errado. Aí tem os detalhes. Algumas pessoas são sensíveis a determinados medicamentos, como alergias e por aí vai, né? Isso não é erro médico. O médico não tem como adivinhar. Ele tem como prever, fazendo os testes, né? Então aqui, ó, o uso de um fármaco outra intervenção médica contraindicada pode aumentar o risco do efeito adverso, ou seja, se tu tomar de forma errada, se tu tomar em uma quantidade errada, se tu tomar em tempo errado, se tu tomar em horários errados, né, descontinuados, tudo isso aumenta a chance de ter efeitos adversos, né, os quais podem causar complicações de uma doença ou procedimentos e afetar negativamente o seu prognóstico. Também pode levar à não conformidade com o regime do tratamento, ou seja, não agindo da forma esperada. Aqui, ó, os efeitos adversos de tratamentos médicos resultam globalmente em 142 mil mortes em 2013 e 94 mil mortes em 1990, né, os efeitos adversos. Ou seja, um medicamento ele precisa de uma ação e ela faz outra ação. Então fala assim, ó, fulano tomou um medicamento e morreu. Pode acontecer, gente. A taxa é baixíssima, mas pode acontecer, pode acontecer. Por isso, nós só devemos tomar medicamento sobre prescrição médica. O médico, ele está justamente ali para, e o enfermeiro, no caso do posto de saúde, para conhecendo as ações do medicamento, né? Conhecendo quais são os efeitos positivos e negativos e ponderando esses dois. Os efeitos adversos podem ocorrer como efeito... O efeito adverso pode ocorrer como efeito colateral, né? Ou efeito secundário.
de muitos efeitos terapêuticos dos fármacos, geralmente em função de níveis de dosagem e acúmulo do fármaco no órgão-alvo. Então, ó, aumento de dosagem, acúmulo, tudo isso vai fazer os conhecidos efeitos colaterais, também chamados de efeitos secundários. Muitas vezes, isso pode ser evitado por meio de uma farmacocinética cuidadosa e precisa. Tomar um medicamento de forma cuidadosa e precisa evita efeitos adversos. Você, menina, por exemplo, vou pegar exemplos, medicamentos de uso mais comum. Captopril. Pessoas que tomam captopril de forma errada têm mais chance de ter efeitos adversos. Meninas que tomam, anticoncepcional de forma errada têm mais chance de apresentar efeitos adversos. Qualquer medicamento tomada sem cuidado e sem precisão aumentam as chances de causar efeitos adversos. Toda bula vem assim, ó. Esse efeito apareceu em cerca de 20% dos pacientes. Esse efeito colateral apresentou em 30% dos pacientes. O efeito colateral, tu pode estar dentro desses 30% ou fora desses 30%. Tem gente que fala assim, eu tomo determinado medicamento e eu não sinto nadinha. E tem outra pessoa que toma e sente muitas coisas com o uso do medicamento, né? Então, nós devemos tomar o medicamento de forma correta. Esses efeitos são importantes na farmacologia devido ao uso amplo e às vezes incontroláveis da automedicação. A automedicação é um grande problema para nós, porque faz com que as pessoas causam o pior problema, que é o abandono do tratamento. É o principal problema. A automedicação está ligada ao abandono da medicação. Por exemplo, a idosa, voltando aqui para o captopril, uma pessoa... eu não tomo o captopril porque ele me dá sede, ele me dá uma dor na garganta. Ou seja, era para ela tomar de noite, para esses efeitos apresentarem pela madrugada e ela não sentir tanto. Mas ela toma de manhã, né? Então, a automedicação, né? A medicação feita por ela mesma, a prescrição feita por ela mesma, faz com que ela não aceite o medicamento. Ainda culpa o médico, ainda culpa o enfermeiro. Assim, o uso responsável de fármaco torna-se uma questão de extrema importância, como foi falado, né? Efeitos adversos também podem ser causados por interações medicamentosas, tomar um medicamento com outro, né? Os efeitos eles aumentam. Lá na bula a gente tem dizendo, medicamento tal não pode ser tomado com álcool, medicamento tal não pode ser tomado com barbitúricos, não pode ser tomado... Ou seja, o médico, o enfermeiro, ele tem que conhecer essas interações medicamentosas, conhecendo a bula do medicamento. E isso geralmente ocorre quando os pacientes não informam ao médico ou ao farmacêutico ou ao enfermeiro os outros medicamentos que eles estão tomando, né? Como ervas, suplemento, ele não fala o que está tomando, por isso que está aqui na nosso histórico de enfermagem, a gente tem que perguntar direitinho se ele toma algum tipo de chá, se ele utiliza droga, as drogas de uso recreativo, como cigarro e bebida, e as drogas ilícita, como maconha, né, e cocaína e por aí vai, porque o medicamento, nós não estamos ali para julgar, dizer se é certo ou errado, muito pelo contrário. Nós estamos ali para dizer para ele que quando ele estiver fazendo uso desse medicamento, ele não pode fazer uso dessa outra substância, porque pode aumentar os efeitos. O fármaco pode interagir agonisticamente ou antagonisticamente. O fármaco ele pode aumentar sua ação ou ele pode diminuir sua ação, né, devido ao uso do medicamento concomitante com outras substâncias ou com outros medicamentos. Ele vai aqui, potenciar ou diminuir o efeito terapêutico, causando morbidade e mortalidade significativas, tá bom? Isso acontece muito com pessoas que tomam medicamentos anticonvulsivantes, por exemplo. O cara que tem convulsão toma um medicamento e é alcoólatra, por exemplo. Aí ele toma um medicamento, é alcoólatra, às vezes o remédio não faz efeito, ou o remédio faz efeito demais. Aí essa pessoa, ele ou abandona o tratamento, ou ele muda o medicamento, aumenta a dosagem, mas na verdade ele não está contando para o profissional de saúde que ele está fazendo uso de outra substância, como álcool, por exemplo. A maioria dos fármacos tem uma lista de efeitos adversos. Essa lista está onde? Na bula. Nós devemos conhecer, né? Eles são não graves ou leves, que não descartam
o seu uso contínuo, né? Eles são geralmente leves. Esses efeitos, que têm uma incidência muito variável de acordo com a sensibilidade individual, incluem náusea, tontura, diarreia, mal-estar, vômito, cefaleia, dermatite, secura na boca e vai, né? Muitos usuários podem apresentar nenhum efeito adverso. Lembra que ele só apresenta em 30% das pessoas? Tu pode estar dentro ou fora dessa faixa de pessoas que apresentam efeitos adversos. Então a gente tem que entender a pessoa, entender o nosso cliente para atender ele de forma completa, né? Entender que ele não pode tomar o medicamento, por exemplo, do marido, que acontece muito. A mulher tomando a miligramagem do marido. Então, assim, é o mesmo medicamento, eu vou tomar aqui. Ou então, é o mesmo medicamento, eu vou... Uma aluna até me perguntou isso aqui. Ele falou assim, professor, uma cliente chegou para mim e falou que o medicamento dela tinha acabado e ela toma 10 miligramas e o marido dela... Ou ela toma 5 miligramas e o marido dela toma 10 miligramas e ela Ela perguntou se podia tomar metade de um comprimido. Se o medicamento ele não tem ali aquele risquinho que é demonstrando que pode ser partido, não pode. Não pode, ela tem que comprar a miligramagem correta, viu? Sempre devemos comprar a miligramagem correta. Porque nela pode dar um efeito, aumentando os efeitos indesejados, diminuindo a ação terapêutica, intensificando a ação terapêutica. Nenhum dos dois é positivo. Ambos têm que estar dentro do índice terapêutico, o índice aceitável de ação do medicamento. E para fechar, tolerância. Como eu falei para vocês, o medicamento age de pessoa para pessoa, variando de pessoa para pessoa. A tolerância aos fármacos é um conceito farmacológico que descreve a reação ou efeito reduzida em pacientes a um medicamento após seu uso repetido. Então, aumento de tolerância. Algumas pessoas têm aumento de tolerância ou diminuição de tolerância. A diminuição de tolerância causa efeito adverso. O aumento de tolerância causa a diminuição desse efeito. De novo, a diminuição da tolerância causa um efeito toxicológico. Enquanto uma pessoa toma 5 miligramas de um medicamento e outra toma 10, tu administrar 10 na pessoa de 5, ela vai começar a se tremer todinha. É o exemplo do medicamento que nós fazemos, inalação. Qual é mesmo o nome do medicamento de inalação? Me ajudem aqui, gente. É o... Ixi, é bem conhecido, agora me deu um branco aqui. Alguém fala aí pra mim? Exato. Qual? É budizador. Não ouvi. Um de cada vez aí. Berotec e Atrovente. Berotec, pronto. Então Berotec, a quantidade dele, né, faz marmanjo tremer ali, dependendo se aumentar a dosagem dele, faz marmanjo tremer. O que é isso? É justamente a questão de a pessoa ser pouco tolerante por causa do peso, por isso que nós fazemos a adaptação dele. E uma pessoa que toma Berotec o tempo inteiro, ela aumenta a sua tolerância. Então tem que aumentar as doses de Berotec para ele fazer efeito. Se tu der, assim, fulano toma... Lá aumenta a frequência cardíaca. Sim. É a mesma coisa, a gente leva tudo pra questão de bebida alcoólica, por exemplo. Tem gente que é tolerante à bebida alcoólica. O álcool não deixa de ser uma substância química, né? Então, enquanto algumas pessoas tomam uma latinha e já tá ligando pro ex, o cara tem que tomar ali 5 sergrades, 6, 7 litros para poder fazer um efeito. E é aquela pessoa que mata o outro, né? Aquele que fala assim, tu tá ali caído, trêbado, louco demais, e o cara, eu vou me embora. O cara, fica aí, tu é muito mole, vai beber com o diabo, senhor. Tu é doido, vai matar outro. Eu não vou beber mais contigo, não. Essa pessoa... Chifre não tem cura. Essa pessoa não tem tolerância, né? Ou essa pessoa não tem tolerância. Essa pessoa tem alta tolerância à utilização do álcool. Então, principalmente pessoas que têm uso constante à utilização do álcool, ele aumenta as suas doses. Acontece muito quando tu passa muito tempo sem beber álcool, por exemplo, tuas células se desapitam, né? Se desadaptam. E tu, já acostumado a tomar uma grade, 2, toma 3, 4 copos, tá doido lá,
caindo pelo chão e dizendo, meu Deus, o que foi que aconteceu comigo? Botaram alguma coisa na minha bebida, né? Quem nunca, né? Então é o que? É justamente você diminuir sua tolerância ao álcool. Você pode aumentar a sua tolerância ao álcool. Um dos efeitos é tomar o álcool ali, tu vai aumentando a tua tolerância para aquilo. Fatores que influenciam: doenças pregressas, idade, uso constante do medicamento, peso, quantidade de massa muscular, quantidade de gordura e vai, gente. Tudo isso altera essa tolerância, viu? Olha, a tolerância de um fármaco é um fator que contribui para o desenvolvimento de dependência de drogas, né? Enquanto uma pessoa aumenta o desenvolvimento da dependência de drogas. Por quê? O cara tomava 5 cervejas, aí passou para 10 cervejas, aí passou para 2 grades, aí disse, porra, cerveja não faz mais efeito. Aí começou a tomar 5 doses de uísque, tomou 1 litro de uísque, 5 litros de uísque, o uísque já não tá dando certo. Eu quero tomar pitu. Aí começou a tomar pitu e essa evolução, entendeu? Ou seja, essa tolerância dele foi aumentando e também a chance de desenvolver uma dependência a essa substância é alta. E lembrando que nós temos substâncias, medicamentos que causam dependência, né? Os medicamentos, principalmente medicamentos ali para doenças psicológicas, né? Os psicoativos causam dependência. O cara toma um medicamento para fazer efeito, depois o próprio medicamento já está causando problemas para ele. Aí isso vem outro caso, a questão também dos adictos. A gente tem pessoas que são fáceis de desenvolver uma dependência e pessoas que são difíceis de desenvolver a dependência. É aquilo, o cara que fumou uma vez crack virou craqueiro, e o cara que fumou crack uma vida inteira e simplesmente disse eu não quero mais e saiu dessa vida, né? Ou seja, qual é essa diferença? Justamente o que nós chamamos de dicção, ou a chamada de adicto. Está ligado também a essa questão da tolerância, a relação do corpo dele com a substância, a farmacodinâmica da substância com o corpo dele. As principais características da tolerância ao fármaco são reversíveis. A taxa depende do fármaco em particular, da dosagem, da frequência, ocorrendo um desenvolvimento diferencial para diferentes efeitos do mesmo fármaco. A tolerância pode ser classificada em 3. Então, nós temos uma tolerância farmacodinâmica, tolerância farmacocinética, ou seja, um aumento da tolerância devido aos efeitos farmacodinâmicos, uma tolerância devido ao aumento dos efeitos farmacocinéticos e uma tolerância comportamental, que está utilizado principalmente a utilização do medicamento, né? Ou seja, se ele toma um medicamento muito ou se ele toma um medicamento pouco, isso também pode gerar. Mas a farmacodinâmica, a tolerância farmacodinâmica e a tolerância farmacocinética é fácil de entender. É só você entender o que é a farmacodinâmica e entender o que é a farmacocinética. Você vai entender quais são os fatores que influenciam nessa tolerância. Tá? Por ele fala aqui, absorção, distribuição, né, a questão da biotransformação, tudo isso são fatores farmacocinéticos. O efeito são fatores farmacodinâmicos. E a comportamental, bora ler aqui que é a mais diferente. Ocorre com o uso de certos medicamentos psicoativos, no quais a tolerância é um efeito comportamental, como o aumento da atividade motora pela metanfetamina. O mecanismo da tolerância comportamental ocorre quando a pessoa aprende a superar atividades, superar ativamente a deficiência induzida pelas drogas através da prática. É aquele cara que toma cafeína para poder treinar, ou seja, ele está se adaptando. Se ele toma cafeína e não vai treinar, ele vai ficar se tremendo, só que ele cria mecanismos que vai aumentar a sua tolerância, ou seja, ele cria mecanismos. Qual o mecanismo? Ele vai treinar, né? Mesma coisa do cara que toma metanfetamina. É justamente ele começa aqui a se mexer, ele vai andar, ele vai fazer alguma coisa para poder adaptar aquilo ali. É a mesma coisa do cara que bebe e diz assim, eu estou precisando dançar, e vai dançar que é para poder dar uma suada. Isso também são efeitos comportamentais que alteram a tolerância, tá bom? E as reações alérgicas? Aí as reações alérgicas, elas podem ser a hipersensibilidade ao fármaco. É justamente
medicamentos que têm uma hiperação naquela pessoa, ou seja, a pessoa tem uma exposição àquele medicamento e o teu corpo entende como aquela substância sendo negativa e ele ativa os mecanismos que vão atuar sobre ela, por isso que são chamados de reações alérgicas. Aí ele vê aqui, ó, a reação alérgica são pouco percebidas na primeira exposição. A primeira exposição permite o corpo criar anticorpos e células de linfócitos linfócitos de memória para o antígeno. Ou seja, quando tu toma a primeira vez, não dá nada. Mas quando tu toma o segundo, tu já tem, ó, produzido os linfócitos ali, eles vão atacar diretamente a mucosa do teu estômago, ele vai atacar o teu pulmão, ele vai atacar, ou seja, quando causa efeitos alérgicos, né? O que a gente chama aqui, ó, de uma hipersensibilidade ao fármaco. Essa hipersensibilidade, ela é chamada também de uma pessoa que precisa de doses menores, ou ele interage com uma parte do fármaco. Nós temos o adjuvante, por exemplo, do fármaco, é o que mantém o fármaco ativo. Nós temos o conservante, que conserva o fármaco, né? Então, todas essas substâncias têm efeito também. Algumas pessoas têm alergia ao adjuvante, né? Ao conservante, por exemplo. Ó, eu, por exemplo, desenvolvi uma alergia à cerveja. Algumas cervejas que têm um determinado corante, um determinado conservante, ela me causa alergia. Outras que não têm a substância não me causam alergia. Ambas sendo cerveja, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Adaptações. Pegar um medicamento, às vezes é um medicamento mais caro. A mesma coisa do leite, né? Porque o leite, para a pessoa que tem intolerância à lactose, é mais cara. Porque o modo de fazer ele é diferente. Ele não tem a substância que faz mal, que é justamente a lactose. Aí o cara fala assim, dá o leite, fala, rapaz, é o mesmo leite, do mesmo jeitinho, só que é o leite sem a lactose. Tem ali pode ser a proteína do leite também, que pode fazer mal. A lactase, né? Então vai ser proteína da soja, enfim. É feita adaptações. A pessoa tem uma hipersensibilidade. Essa hipersensibilidade pode ser desenvolvida, tá? Ou ela pode vir com a pessoa. E ela pode vir com a pessoa e ser agravada também. Por exemplo, a criança ela tomou leite a vida inteira e só a partir dos 5 anos de idade ela apresentou a tolerância ao leite. Ou seja, ela mamou e depois desenvolveu tolerância. Ou seja, ela tinha intolerância, mas só que foi sendo aumentada até chegar a um ponto de se tornar uma alergia. E a idiosincrasia são os efeitos fármacos idiosincráticos, também conhecidos como reação do tipo B. São reações que ocorrem raramente e imprevisivelmente na população. Então, são aquilo que não está por exemplo, que não está na bula, né? Eles podem ser até não listados. Eles podem ser não listados. Por quê? Porque eles são raros. Muitos deles são extremamente raros. Então, o medicamento ele pode variar de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade e até mesmo de indivíduo para indivíduo. Ou seja, esse medicamento para mim não faz bem por causa de um efeito raro que ele tem e só dá em mim, né? Por exemplo, nós temos medicamentos que causam parada cardíaca. Muito raro. Ninguém vai tomar um medicamento que causa parada cardíaca. Mas a pessoa pode ter uma questão de uma ação idiosincrática que vai causar esse efeito, que é um efeito raro. Idiosincrasias são efeitos raros, tá bom? São ações adversas raras, que envolvem efeito tóxico, overdoses, extensão do efeito farmacológico, tá bom? Por exemplo, uma pessoa que toma uma anestesia, por exemplo. Anestesia é igual para todo mundo? Não. Tem pessoas que enquanto uma pessoa fica só 1 hora com efeito, enquanto algumas pessoas nem fazem efeito, algumas pessoas ficam 3, 4 dias sentindo ainda o efeito da ação.
Gente, desliga o fone. Estão internados. Uma agonia que eu vou falar pra você. E para fechar, idiosincrasia geralmente é utilizado para se referir a uma característica incomum, intrínseca ou um hábito estranho. O termo é frequentemente usado para expressar excentricidade ou peculiaridade, ou seja, algo raro. Gente, terminamos a nossa primeira parte dos nossos textos, tá bom? Leiam sobre essas interações medicamentosas aqui, que vai ficar para vocês, beleza? Dúvidas? Falem comigo. Gente, valeu, muito obrigado.